Voltamos. Vamos entrar novamente. Voltamos. Pronto. Ela foi pegar aqui um negócio para Pra beber. gente tomar. Uma Tava água falando atômica. da honra da mesa. É. Esse copo aqui, podemos Tá continuar? ruim esse copo aí? Esse copo aí é ruim? Ih, foi mal. Eu peguei um copo ruim pra ele. Ainda bem que você Não, viram eu isso. quero mostrar. Ai, misericórdia, prova. Ele foi passar entre a luz ali não posso falar. Foi engraçado. Gente, ainda bem que a câmera não estava toda aberta. Ele começou a rir e não conseguia sair do lugar porque estava rindo. Eu não sei se você já passou por isso. Mas como a gente é criado no meio de música, a gente se zoa muito. Então, essa agora fica para sempre na minha memória. Eu vou usar tudo isso, usarei contra ele depois, mais tarde. Ai, Jesus. Mas fala, pastor, ele foi trocar o copo, porque eu dei um copo sujo para ele. Tá. Vê se... Não, você estava falando da mesa, na sua adolescência, você honrou a Ludmilla, a Alda sim! Célia. Falando da Coisas que eu escola da aprendi. honra, né? Isso eu sinto muita falta. Por exemplo, nas minhas... Eu ainda não entrei nisso na igreja, ainda não comecei a ensinar essa parte para os músicos, mas na comunidade de Vila da Penha, nós tínhamos um princípio que era, se você não começou varrendo o chão, se você não começou servindo o próximo, se você não começou trocando lixeira no banheiro, seja o que for para você, o não altar, a adoração como um todo, servindo, né, o irmão, você vai levar mais tempo para você ter um microfone para profetizar, porque você ainda não passou pela mesa. Então, a comunidade tinha e tem essa visão heavy metal, né? Pelo menos a Vila da Penha sempre me ensinou assim. E eu passei por tudo isso. Eu vim também da Deus é Amor. Então, na Deus é Amor, se o pastor dissesse que eu tinha que tirar o brinco para ser crente, eu tirava o brinco para ser crente. Não tem essa. E aí, quando eu cheguei na Vila da Penha, o pastor dizia, vamos lá botar essa mesa de manhã, se você quer ministrar com a gente, vamos começar tendo comunhão, coinonia. Essa é uma visão que vinha das comunidades, né? Para a gente morar junto, estar sempre junto, todo mundo. E eu ouvia muito, eu ganhei muito com isso. Eu fui sentar com teólogos por causa disso, né? Fui sentar numa mesa de teólogos porque eu servia essa mesa e eu ouvia o que eles falavam. Eu era aquela menina que estava sempre ouvindo a conversa da liderança, porque eu estava sempre colocando os pratos, ou então tirando, né, um pão, esse pão não tá bom e tal. Pastor, o senhor quer o quê? Pastora, a senhora quer o quê? Eu lembro que quando eu casei, o pastor Emerson chegou para me pedir em casamento, o pastor ali falou, vai levar essa menina embora daqui. Eu não queria deixar, não quis me deixar namorar, eu tive que levar minha mãe e meu pai lá para ele deixar a gente namorar, né? E a gente não namorou, ele me pediu em casamento. Macho. Na cara, macho, né? Queria casar. Queria casar. Ele chegou pro Queria meu casar. pai e Duro. tal. E eu sabia como era difícil na comunidade alguém casar, porque tinha também essa visão bem a Vera, né? E aí eu passei por essa escola de adoração que ensinava a palavra, salmodiar, ensinava servir, para depois subir para o altar. Isso para mim foi muito importante, né? Hoje a gente vê muito... Filtrou, né? A gente vê muito... Hoje em dia está muito na moda as pessoas quererem ser líderes, né? Mas nunca foram lideradas. Mas a questão é a seguinte, eu acho que eu costumo dizer que Deus não faz líderes, Deus faz servos. Primeiro você serve. Todo grande líder na Bíblia foi servo de alguém. Eu lembro que para ir embora da minha congregação, quando o Emerson me pediu em casamento, e aí me pediu em casamento no cinema, depois foi falar com meu pai chegou armado até os dentes, né? Lá no outro estúdio. No estúdio policial. Foi engraçado demais. Estava nativa ainda, aí eu fui pedir... Aí ele veio pedir minha mão lá, né? Foi sinistro. A mãe dele foi pro joelho na cozinha.
Aí, meu pai chegou botando a bolsa de arma em cima da mesa, mas não era para intimidar ninguém. Meu pai é um cordeiro, cara. Meu pai tem nada disso aí, Só né? tava com a 12, duas pistolas, 2,38, Mas, tudo tranquilo. mas gente, vida de casa E o policial caninho, os dois canos da 12, aquelas 12 cano duplo, assim, de forinha da bolsa e me olhando assim. Tipo assim, o que é que você falou mesmo aí, filho? Ah, você quer Mas falar foi isso que comigo? aconteceu. Você queria falar comigo? E aí eu fui naquela. Sabe como é? É. Aí eu Ah, falei, Emerson, emenda, passa a primeira logo, Emerson. Fala logo o que você quer. Meu pai tava pensando que a gente ia contar um absurdo para ele, tipo assim, já Elvis, né? Tipo assim, aham, engravidei sua filha, né? sim. Ele levou E 7 aí, anos pra gente e engravidar, né? aí eu falei, eu quero casar com a sua filha, quero pedir a mão dela em Aí casamento. ele, Ele, pô, é foi isso? isso, cara, glória a Deus, meu Deus do céu. A gente Aí começou eu nessa, tava, né? No meu livro a tava todo gente conta. assustado com as armas. Mas eu morava no morro, arma para mim não era novidade, não. Minha mãe Mas a arma evangelizava. dele era, Minha né? mãe cresceu evangelizando bandido, né? Assim, eu cresci vendo minha mãe evangelizar bandido, ganhando muito Mas a traficante para Polícia Jesus. Federal tu nunca tinha Só que uma encarado. polícia dentro da tua casa, cheio de arma, eu nunca tinha visto. E aí foi, cara. A gente namorou, noivou e casou em 1 ano e 1 mês. Mas aí a gente Que também legal. seguiu algumas normas dos nossos pais, né? Foi legal Assim, isso. Porque o meu pai chegou para ele e falou assim: eu não quero você de agarramento por aí. Aí foi. a gente, rapaz. A pastora e Caetano, ó, aqui o caso ou casa. Aí a gente foi lá avisar, esse aqui meio torto, assim, meio, rapaz, esse teu pastor é brabo demais e tal. Aí eu lembro que eu fiz uma coisa, como eu tinha que ir embora, falando de honra, né? Eu peguei um relógio que eu tinha ganho no seminário. Eu já estava fazendo seminário nessa época. E aí eu peguei um relógio e coloquei no pulso da minha pastora, Denise Peixoto. Eu falei para ela, pastora, me abençoa, eu vou para outra casa, bota a sua mão na minha cabeça. Eu ainda não tive coragem de falar com a pastor Ari, mas já o Emerson vai falar e eu vou ter que ir para outra congregação, porque eu vou ter que ir com meu marido, eu vou ter que seguir meu marido para uma outra denominação. E isso foi terrível, foi uma despedida assim, sabe, honrosa, mas a gente ficou sem se falar um tempo. Depois eu mandei um presente pro pastor Ari em casa. De vez em quando ele me manda essa foto, eu ainda tenho essas fotos. E eu fui lá na porta dele, né? Depois a gente já estava Tava casado. casado, né? E mandei também um relógio para ele. Era a minha maneira de falar de honra, de tempo, era expressão. A minha maneira de expressar carinho, né? Presente. Legal. E aí, ali nós fomos abençoados. Ele fez nosso casamento e tal. Mas, olha, foi uma luta, porque a gente trabalhava junto, a gente ficava dentro de estúdio junto o tempo todo. Eu fiquei 7 meses amiga desse cabra aqui, porque ele era noivo quando eu conheci. Então, eu queria saber se ele estava mesmo liberado desse compromisso anterior. Isso era firmeza mesmo, né? Exatamente. E os nossos pais e pastores, pastor Gideão de Souza também, pastor Gideão foi o nosso tutorial para nupcial e tudo mais, foi super engraçado. Foi legal. E assim, nós fomos seguindo as bênçãos, né? A aprovação da família e tal. Esse aqui teve que conquistar minha avó assembleana, porque ele era batista. E batista não podia casar com assembleano. Então tinha um negócio assim. Esse cara teve que ir lá tocar os hinos da harpa para minha avó, beijar a mão dela, sabe? Foi um caminho assim. Mas isso aí, ó. Vai lá. Teve que fazer por onde, hein? Mas Já estava apaixonada por ele. Isso foi by the book. eu me Foi divertia. fácil para ele. Já tava no Somebody Love, né? Me divertia com a dona Diogresa, que foi a avó da Fernanda, Sim. tocando os hinos da harpa para ela, e ela ficava sentada numa cadeirinha com 80 anos de idade. E eu tinha um piano lá meio desafinado na casa do pai da Fernanda, e a gente tocava o piano e ela cantava os hinos da harpa, ficava ali horas. Isso é esperto. Isso aí era bom demais. Muito esperto. Muito dedicado à adoração. Isso, mas foi um caminho. Você quer ver uma coisa também? Já que tu é hardcore, teve um lance que o Emerson... A gente depois até viu como meninice um pouco. Depois a gente mudou de ideia de novo. Não sei. Eu estou falando das línguas estranhas, né? Porque eu estava muito insegura, porque a nossa teologia era muito diferente.
E eu estava no seminário fresquinha, Quem saindo era do o mais seminário. pentecostal? Você? Mas ele também era. Eu tinha minha maneira de julgar com 17 anos, 18, 20 anos. De uma maneira. Aí tá com sono, pastor. Deus abençoe. Não, tô não. Glória a Deus. Aqui Eu vou só às ser 2 da rápida manhã. nessa história. Mas eu estava muito insegura e eu fui pro joelho, né? E o pessoal fazendo uma pressão pra gente namorar e tal. E a gente já estava apaixonado, aquela coisa, pra gente casar. E aí a gente noivou, marcou a data do casamento. E eu estava na conferência e falei, Senhor, esse homem não fala em língua estranha. Como é que eu vou casar com esse homem que não fala língua estranha, Jeová? Você entende a cabeça da adolescente? Volta. Eu tinha 17, 18 anos. Aí rolou... 18. Eu tinha 18. 18. Nessa oração eu já tinha 18. Eu casei com 19, né? Foi no ano seguinte. E aí, nós namoramos, noivamos e casamos em um ano. Porque ele já me pediu para casar, então logo a gente já marcou a data e foi. E aí, eu falei, Deus, se esse menino não for batizado com o Espírito Santo, com a evidência de línguas como eu creio, eu vou ficar muito desconfortável porque eu gosto tanto dele, eu tô atraída por ele, eu gosto de tudo que ele faz, eu admiro tudo que tem nele, mas ele não fala em línguas. Aí, vamos descontrair um pouco, porque veio um pastor de São Paulo e começou a botar ele para tocar e falou, olha, a unção tá contigo, se você parar de tanger, vai parar tudo. Eu falei, que é isso, rapaz? A unção desse homem? Que tremendo! Daqui a pouco o homem tava todo mundo no chão dando glória a Deus, aleluia, naquela experiência carismática, poderosa e tal. Quando eu olhei, o homem soprou no Emerson foi parar longe, disparou. Aí eu já estava no chão, eu fui rastejando assim. Quando eu cheguei perto dele, ele estava lá, boa, metralhadora. Eu comecei a gritar, eu caso! I do! Só para descontrair um pouco. Ai, meu Deus. Causos de Agora, Fernandices. Fernandices. Mas eu fui batizado com o Espírito Santo nessa conferência da Adonep, que tinha aqui no Rio Centro, né? E sou criado na igreja, né? Filho de pais cristãos, minha mãe missionária, lá no pé do morro, lá no pé do Morro do Juramento. Assim, minha mãe tirava bandido assim da boca de fumo, gente que estava no tribunal do tráfico. Minha mãe ia lá, pregava, tirava, orava e sempre vi meus pais trabalhando com restauração de pessoas, recuperação de pessoas e ação social, né? Muito forte na questão da ação social. E minha mãe sempre foi muito avivada. A igreja era batista, mas era uma igreja batista mais avivada. Né? Mas eu crescendo na igreja, mas só fui ter uma experiência com Deus mesmo, assim, com meus 19 para 20 anos. Né? Quando eu cheguei lá... Era um bom filho de crente, um bom membro de igreja, muito responsável. Minha mãe me ensinou a amar a casa de Deus e amar o altar e servir em todas as áreas da igreja. Minha mãe era daquela, primeiro varre e depois toca. Entendeu? Era a mesma minha escola, mãe era assim. Entendeu? Rolou uma simbiose. Eu chegava mais cedo na igreja, limpava o altar, limpava os instrumentos, ajudava a limpar banco e tudo, e depois estava tocando no culto. Então, mas eu fui ensinado pela minha mãe, pelos meus pais, a sempre ter zelo e amar a casa de Deus. Né? Então, isso é entranhado em mim. Eu não consigo me imaginar fora de uma igreja local, entende? Então, eu cresci nisso. Mas experiência com Deus mesmo, eu quero ter uma experiência pessoal. De ficar aleluiado só depois de ficar aleluiado, só foi acontecer... Essa é boa, de ficar aleluiado. Só foi acontecer com 20 anos de idade. Mas, rapaz, assim, vocês pontuaram algo assim que eu vejo que é a maior carência hoje. E a gente fica até constrangido como pastores. Eu acho que não é diferente como vocês. Hoje nós temos medo de colocar os nossos discípulos, os nossos filhos espirituais, na mesma escola que a gente teve. Então essa foi a minha escola.
Minha escola só é digno de um microfone quem crê que a vassoura já é um ato de adoração. Perguntam para mim, onde começou teu ministério? Na privada da igreja do meu pastor, foi lá. Um dia, cara, eu fui tomado assim pelo Espírito Santo. Gosto muito de louvar em línguas, assim. Eu acho que é uma das disciplinas ou uma das ferramentas que Deus dispôs a nós. Eu não creio em língua. O problema é seu. A Bíblia diz que é para edificação pessoal. Então, você tem nada a ver com a vida dos outros. Então, Paulo diz que você não pode ficar na igreja igual uma matraca, dizendo, olha, se entrar um incrédulo não vai entender nada. Mas ele diz, eu oro em línguas mais do que todos vós. Então, ele não mandou a gente parar de orar. Ele só disse para a gente parar de showzinho, parar de espetáculo. Se tiver língua na igreja, tem que ter interpretação. Como a gente é profetizando as nações, costuma rolar. Mas, se a Bíblia está dizendo que é para edificação pessoal, você está perdendo tempo em não buscar. Só não busque se... Assim, John Piper é um pastor batista, continuista, ele não é cessacionista, não é um reformado cessacionista. Sim. E ele admira muito o dom de línguas estranhas. E ele ficou anos pedindo a Deus. Um belo dia Deus falou, não vou dar. Eu dei a você o dom de pastorear quem eu dei o dom de falar em línguas. Tem uma pregação dele falando disso. E o velhinho, uau, que experiência power! Isso é maravilhoso. Mas assim, voltando ao que eu queria dizer. Cara, meu pastor não negociou nada. Assim, creio que os de vocês também foram assim. O senhor Miyagi. Eu quero lutar, eu quero dar o Hadouken, quero dar o karatê no cara. Não, vai limpar a vitrine. Direita, esquerda, direita, esquerda. Gafanhoto. Então, assim, graças a Deus, eu não me converti nos anos 20. Agora, 2010 para cá, assim, essa última década. Graças a Deus, eu não sou fruto da geração emergente. Assim, ela tem suas qualidades, mas o seu maior defeito é evitar que os filhos de Deus sofram. Porque é sofrer. Então, imagina. Deus me deu uma visão. Você vai pedir demissão do seu trabalho, vai ser voluntário da sua igreja, vai falar com o seu pastor. Aí eu cheguei pro meu pastor, primeiro Hadouken, porque eu achei que ele ia, né, como diz na rua, pagar um pau para mim, dizer, aleluia, não tem obreiro nessa igreja. E não, ele falou bem assim, que bom que não foi eu que te chamei, foi Deus que te mandou. Se Deus que te mandou, eu tenho um padrão a seguir. Então, o ministério foi dado a mim. Não quero crítica construtiva, não quero sua opinião. Fui chamado antes de você. Acabou, era assim. Então, assim, para ele, 8 e 1 não é 8. Então, se tem que chegar a 8 para abrir a igreja, 8 e 1 já não serve. Entendeu? Então, assim, de 8 a meio-dia, 14 às 18. Aí, assim, Keila grávida. Pastor, amanhã eu não vou vir, não, que a Keila tem pré-natal. Aí ele virava assim, Hadouken, senhor Miyagi, gravidez é doença? Não, pastor. Ela está na cadeira de roda? Não, pastor. Ela pode andar? Pode. Você pode fazer isso num trabalho secular? Não, pastor, não posso. Também não vai fazer isso aqui na casa do Senhor, não. Amanhã, 8 a meio-dia, 14 às 18, ela vai sozinha, que gravidez não é doença. Entendeu? Então, assim, se eu fizer isso agora, século 21, amanhã tem cancelamento no Facebook, porque vai postar pastor dominador, pastor impositivo, pastor arcaico, pastor conservador. Então, assim, essa geração tem um montão de qualidade, que aqui eu não vou menosprezar ela. Eu ia perguntar isso para você, porque eu sei que você que está entrevistando a gente, né? A gente está entrevistando você, mas eu queria saber se você é um cara que está mesmo decepcionado a ponto de não ter nenhuma esperança. Eu já sei, estou perguntando meio que sabendo a resposta, mas você é um decepcionado com essa geração ou você é um otimista? Um pessimista ou um otimista? Você crê que se perdeu uma geração ou você acha que ainda se salva uma geração? Assim, eu sou um pentecostal com cinto de segurança. E esse cinto de segurança é a teologia reformada. Então, minha teologia ela não é pentecostal. Minha teologia é reformada, mas eu sou um pentecostal na prática. É como o Augusto Nicodemos, presbiteriano, falou, né? Você é calvinista dormindo,
crê na soberania de Deus e arminiano acordado. Trabalha como se Deus não fosse soberano, entendeu? Então, se Deus é soberano, nenhuma geração fracassou. Tudo acontece debaixo da sua mão, Pô, cara, agora debaixo do seu propósito. começamos um avivamento profético aqui, avivamento maduro mesmo teológico. Bora. Eu sou decepcionado com parte da liderança evangélica nacional. Eu acho o seguinte, os velhões, eles acham que a igreja evangélica tem papa. Então, eles querem dominar os processos, entendeu? E os novos, eles tiveram todo o boom da plataforma, todas as ferramentas. Todas as ferramentas que a antiga geração não teve, uma geração como a minha tem. Mas eles não têm a coragem, porque houve uma transição de plataforma. Então, as novas plataformas não são semelhantes à antiga, mas elas são tão rentáveis quanto. Então, os pastores emergentes como eu, de 40 para baixo, os pastores high-tech, né? Que além de uma experiência local, tem uma experiência global por meio das redes sociais. Todos nós somos muito bons. Quando algumas pessoas me perguntam a minha opinião, eu dizendo, cara, não falta teologia, não falta capacidade, não falta criatividade. Falta coragem para um evangelho totalizante, para um evangelho íntegro. Por exemplo, recentemente o Todd White, né, um evangelista aí norte-americano, pregou sobre isso, arrependido, dizendo, cara, eu preguei muita coisa e não preguei o evangelho na totalidade, Deus me convenceu que eu estava errado, eu não incluí a doutrina do pecado na minha pregação. Uau. Então, a minha dor é a falta de coragem para os pais passarem o bastão para a nova geração. Falta coragem para a nova geração ser profética, corajosa. Se tiver que amar, ama, mas se tiver que profetizar, profetiza, que denunciar, denuncia. Pessoas como Billy Graham, David Wilkerson, Leonard Ravenhill, então que um dia foram jovens, mas nunca negaram nem a pregação do amor, nem a pregação da justiça do reino. Mas você prega, então, uma reconciliação dessas gerações? Porque se um filho não honra o pai, como é que esse filho vai continuar vivo? O que Deus tratou comigo tem 2 meses, né? Porque um dia eu assim, em crise, dentro do carro, chorando, tal. Oh, meu Deus, que ministério difícil o Senhor me deu. O Senhor me tira de um problema, coloca dentro de outro. E ele falou bem assim, olha, a vida te fez, segundo a minha vontade, do jeito que você é. Você consegue sofrer, você sabe sofrer. Então, eu quero te usar para empurrar alguns dos teus irmãos ao arrependimento mesmo. Você vai entrar em frentes de trabalho aparentemente polêmicas, mas tudo aquilo que não foi explorado é polêmico, é contraditório, mas porque a mata virgem não quer contraditório, não quer uma heresia, não quer uma polêmica em si. Por exemplo, os 12 apóstolos não obedeceram a Atos 1:8. Jerusalém, Judéia, Samaria, confins. Ficaram no conforto de Jerusalém porque não queriam se contaminar como judeus. Aí Deus levantou o plano B, que foi Paulo, sendo judeu, e mais aprovado com outra visão. Então imagina o tanto que Paulo sofreu para dizer que era um apóstolo para não judeu. Então é mais ou menos aquilo. Então, assim, Deus tratou comigo para curar essa minha dor. Anderson, você não está falando com a igreja que existe. Você está falando com a igreja que há de vir. Por isso que eu fiquei eufórico com o Isaac, com o filho de vocês. Porque ele é a igreja que existe ao mesmo tempo que não é. Então imagina, o Isaac, tão, cara, fundamentado como é aos 17. Quem ele vai ser aos 40? Pois é. Assim, respondendo diretamente, você não tem mais esperança para quem aceitou o modo operandi do sistema, seja ele qual for, é tão conveniente que dá trabalho viver o evangelho total. Assim, às vezes a gente entrou numa zona de conforto tão grande que a gente vai dizer, cara, o meu ministério,
Todos os nossos ministérios têm logística, desde o de Jesus, entendeu? Então vamos lá, venhamos e convenhamos. O nosso ministério está funcionando plenamente. Ele tem, sei lá, uma receita de R$500 mil mês. Com tudo, né? Vocês trabalham com música, músico, existem famílias por trás. Eu aqui, além da igreja local, tenho uma base social, um hub social onde eu aloco todos os projetos sociais que eu realizo. Então aquilo vai ter uma folha de trabalho, um aluguel estrutural e tal. Vamos dizer, cara, eu tenho um ministério que depende de R$500 mil, R$1 milhão para funcionar mês. E eu descobri um lugar onde eu aloco ele no sistema religioso, evangélico, no cenário gospel, seja lá qual for. Não pregando o evangelho todo, eu tenho toda a receita que eu preciso para manter meu ministério funcionando. Você acha mesmo isso? Porque, acho. assim, porque de verdade, eu posso estar, mais uma vez, iludida, né? Como eu falei da outra vez. Mas, assim, eu ainda acredito que algumas pessoas conseguiram o seu lugar ao sol, no sentido de plenitude de Deus, né? Seu lugar ao sol, não é financeiramente falando, e que continuam esperneando. Eu conheço gente que continua esperneando para não se entregar a esse negócio de realocar aqui, porque aqui dá lucro, porque se não falar assim, sabe? Algumas pessoas ainda são tidas como ásperas, não perderam a aspereza que afia um ferro no outro, assim. Eu conheço gente assim ainda. A Então, ética para o evangelho, né? sim, por isso que eu te perguntei se você era esperançoso ou se não era, porque eu te vejo num trabalho árduo e eu tenho um sentimento a respeito de todos nós, né? Não só de você, mas de todos nós, do meu filho, do meu marido, da minha igreja, da minha casa, da minha vida, de estar sempre desconfortável a vida inteira, o ministério todo, meu. Eu sempre estive desconfortável. Quando você fica confortável que é o perigo. Quando você está na moda que é o perigo. Ninguém tropeça em pedra pequena. Sim, quando você tropeça na montanha. Não montanha, perdão, mas em pedra pequena. Quando você começa a ser palatável, quando as pessoas começam a engolir muito aquilo que você está dando, é que é o problema, é o sucesso. Mas, ao mesmo tempo, quando você entrevistou o Isaac, eu falei assim, poxa, Anderson está vendo que a semente está florescendo. Não porque é meu filho, mas porque tem outros também como Isaac pelo Brasil. Isaac se encontram, se atraem, né? Esses Isaac se falam. É nesse ponto, ministérios como o nosso, que ganham e têm projeção e vitrine mundial, assim, eu posso dizer que é a minoria que tem a preocupação multigeracional. Assim, olha, quantos de nós está preocupado com a escolha a ser tomada agora e essa escolha está interferindo na igreja que já vai existir para os netos? Então, eu tenho uma fala minha, principalmente quando eu trabalho com os homens. Eu já estou construindo a igreja dos nossos netos. Então, a minha dor ministerial, você tem esperança? Claro que eu tenho esperança. Eu não posso achar que eu sou a última Coca-Cola do deserto, que eu inventei a roda, que as coisas começaram comigo. Mas uma coisa eu sei, Deus me deu a coragem para não ser conveniente. Então, assim, ó, quem sou eu no cenário todo? Mas o pouco que eu vi o cenário, ele não é cristocêntrico. Então, o máximo que eu posso fazer para deixar os meus irmãos desconfortáveis, dizendo, ei, não entre numa zona de conforto que você vai perder a perspectiva de eternidade. Então, olha só, não é porque dá certo que é certo. Não é porque tem não sei quantos K de seguidores que você está sendo aprovado por Deus. Então, não, infelizmente, quantos de nós entra num padrão caído, mundano de ministério, né? Assim, e entra nessa lógica do deu certo é certo. Então, por exemplo, eu me espelho muito no Paul Washer e espero que essa seja a vontade de Deus para a minha vida. Olha, o tamanho do ministério não é problema, a logística do ministério não é problema. O quanto o ministério produz é problema. Chegou para mim, por exemplo, a informação que um pastor de grande renome tinha um salário de 280 mil. Perguntaram para mim, isso é um problema para você?
Eu falei, não, eu queria ter um salário de 10 milhões. E a pessoa ficou assim, como assim? Eu falei, eu quero um salário de 10 milhões, você pode me pagar? Mas eu te garanto um negócio, eu e o diabo não habitaremos na mesma cidade se eu tiver um salário de 10 milhões. Por quê? Tudo aquilo que eu produzo em nome de Cristo, eu aplico em nome de Cristo. Então, Sim. por que eu usei o Paul Washer? Tem que Ele haver uma tem responsabilidade. a Earthcry, que é a agência missionária dele. No Natal, não tinha $1 na conta e ele tem 500 missionários para manter no mundo inteiro. Quando ele chegou no escritório, o secretário todo desesperado. Meu Deus, é Natal, a gente não tem dinheiro para mandar para ninguém. Deus me fez um chamado, eu só posso adorá-lo e orar. E entrou para o escritório, adorando, lendo Bíblia, orando a Deus, e o secretário entrava. Depositaram $10 mil. Aí entrava de novo, depositaram 50 mil, 100 mil. Não entre mais, não precisa me falar, Deus é bom, a obra é dele. Cara, e Paul Washer naquela salinha de escritório passou o dia orando, lendo Bíblia, adorando a Deus. No final do dia, tinha entrado na conta da agência missionária mais de $1 milhão. Então, no outro dia, a Uau. gestão só foi para honrar essas 500 famílias missionárias pelo mundo. Glória a Jesus. Então, quando me falta esperança, não é que me falta esperança da nossa capacidade, me falta esperança do nosso foco prático. Eu tô com medo da minha bateria missões, acabar. Entendeu? Tô com medo da minha bateria acabar aqui. Eu tô aqui mexendo plugar, porque o cabo parou de funcionar e a bateria disse que está acabando. Mas a gente continua. Eu quero só falar uma coisa sobre sua resposta, né, que foi muito importante. Eu aprendi nesse romper profético, onde eu gravei o Profeta das Nações, profetas que não vendem seu ministério, não negociam sua unção. Eu aprendi que nós seremos, no mínimo, provados por aquilo que cantamos, aquilo que denunciamos. A gente é provado naquilo que canta, naquilo que prega. Você vai ter oportunidade de fazer isso toda hora, né? Naquela oportunidade de provar que o que você cantou é verdade. E o que eu aprendi nesses 29 anos, começando tão menina? Eu aprendi a separar instituições da noiva. Isso é fantástico. Então, quando eu falo contra alguma coisa, quando eu trago um sal nessa ferida, uma aspereza maior, porque eu sou mais assim, né, característica, eu venho em volta de um temor com a noiva, porque a noiva tem um noivo, né? E aí que a gente se vê equilibrado, percebendo que o Paul Washer, esse cara que outro dia falaram, ele infartou, ele passou mal do coração. Eu falei, gente, Jesus que guarde o Paul Washer, ele é muito nervoso, ele é muito tenso, ele é muito intenso, mas eu compreendo o Paul Washer, eu gosto dele, gosto do que ele fala. E eu já vejo o Paul Washer grisalho, sabe? Mais nervoso que Deus. Eu falo, cara, calma, Deus está no trono. Deus continua no trono. E nós passamos por isso, Anderson. Se tem algo que eu tenho para te falar agora, e por isso a pergunta, por isso que eu inverti um pouquinho, fiz uma pergunta para você, fiz outra, é que nós já passamos situações de sequidão profunda, de escassez, de coisas absurdas. E foi nessa hora que nós fomos provados naquilo que nós pregávamos. Sim. E eu vou dizer para você, é possível. É possível. Tem amigos, né? Amigos estão aí de pé. Não é afagando feridas, mas às vezes é até um ferro ferindo o outro, né? No sentido de, qual é, rapaz, né? Vamos junto e tal. Então, eu estou muito feliz de estar hoje dentro dessa entrevista como alguém relevante para que você convidasse, nós, eu, pastor Emerson. E como adoradores, nós desejamos que você continue sendo um instrumento na mão do olheiro e que você tenha esse fôlego de adorador, né? De adorador, e que você tenha sempre na sua boca essa palavra, o sistema ou a noiva. E eu fiquei muito impressionada com o que você falou, que eu percebi isso, esse cuidado em você. Então, você é um otimista. Você está preocupado com a próxima geração. Você está preocupado com os meninos, com os jovens. Isso me alegra muito, porque
Eu não sei em que geração me enquadro, não. Eu acho que eu tô tudo ao mesmo tempo agora, mas... Domingo eu preguei uma palavra na igreja. Deixa eu tentar botar o negócio que carrega. Eu preguei uma palavra na igreja. Aquele texto clássico ali da primeira multiplicação dos pães e dos peixes, dos 5 pães e 2 peixinhos. Sim. Né? Que Jesus perguntou: o que é que vocês têm? Ah, tem um menino aqui com 5 pães e 2 peixinhos. Eita! E naquela época, você vai ver depois em Mateus, diz que mulheres e crianças não eram contados. Né? Eles não contavam, não entravam na estatística. Então, Jesus vai... Aí pegaram quem não era contado e ele tinha os elementos para o milagre. Isso representa a nova geração, que é uma geração que tem os elementos. Mas tem uma outra geração que tem a experiência. Só que o milagre só foi possível acontecer quando as duas se conectaram. Porque também não vai chegar a lugar nenhum a nova geração ficar arrotando, dizendo que sabe muito, que está tudo na mão, que está bombando e arrebentando, que na verdade estão batendo cabeça, às vezes não sabem o que fazer com o que tem. Por outro lado, não adianta uma outra geração que tem cheia de experiência ficar detonando a geração que está chegando. Né? Então, eu acho que nisso tem um povo morrendo de fome. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos, morrendo de fome espiritualmente e morrendo de fome mesmo, do arroz e do feijão. Né? Então, quando o milagre acontece, quando houver uma conexão dessas duas gerações, para que o milagre possa acontecer, para que a multiplicação possa acontecer, né? E isso requer uma como é que se diz? Uma busca de ambas as partes. Né? Sabe onde isso ficou claro? Para mim, ficou claro nessa pandemia, nessa quarentena. Cantamos e choramos juntos, por exemplo, em janeiro, se não me falha a memória, no Descende. Deus nos envia. 8 de fevereiro. 8 de fevereiro. Nos envia. Deus falou, amém. Mas ele não nos enviou na nossa lógica. Primeiro, ele mandou a gente dar um passo para trás para poder dar um salto, ou 10 passos para frente. Qual o efeito colateral? A nova geração, que é a minha, achando que sabe, e a antiga geração achando que possui o controle. E essa quarentena, para mim, deixou claro que no fim das coisas, por exemplo, a igreja local que eu pastoreio se chama Vivo por Ti. Ela não tem respaldo neotestamentário, ela não existe. Deus, por sua graça e bondade, me permite colocar nome em meu ministério. Mas quando ele voltar, ele não vai querer saber se eu pastoreei um nome ou uma placa. Eu estou em Brasília, ele vai me perguntar sobre Brasília, porque eu sou pastor dessa cidade, Brasília, e eu sou pastor da nação. Qualquer problema na nação é problema meu. As igrejas neotestamentárias eram cidades. Então, uma carta se mandava para congregações para que aquela carta rodasse em todas as assembleias cristãs que pudessem haver naquela geografia. Os pastores velha guarda, durante a quarentena, desesperaram, porque para eles o galpão é a igreja. Mas, por exemplo, para o Isaac e a geração dele, igreja está em Cristo Jesus. Existem liderança, existe tudo. Assim, não estamos ferindo nada de absoluto. Mas ficou claro para nós, é como se Deus tentasse novamente nos conduzir, nos empurrar a um verdadeiro conceito de igreja, que é um conceito cristocêntrico, que não é a placa, que não é meramente o galpão, que todas as coisas são ferramentas e não o fim. É muito bom, é importante, é a ferramenta, mas não é o fim. Então, eu concordo totalmente com você que o que a gente clama com o avivamento só vai ser possível quando a minha geração ceder, dizendo
eu posso ter uma influência maior do que o meu pai na fé teve, mas eu preciso da maturidade dele para me conduzir. Enquanto a gente não clamar para corações de filhos converterem a pais e dos pais se converterem aos filhos, a gente não vai conseguir ver esse verdadeiro avivamento. Então, estamos envaidecidos pela relevância da nova igreja. Um amigo meu fala muito isso. Eu não aceitava porque ele ativava minha religiosidade. Que, cara, já foi. A igreja, assim, ó, só há 2 meses atrás, essa chave veio virar dentro de mim. Porque eu sou pastor local apegado a todos os processos de uma igreja local. E ele falava bem assim, a igreja já é high-tech, já é Wi-Fi. A internet, O Anderson, Tite é uma Jakes igreja. falava isso, a gente... Aí eu falei bem assim, que absurdo, que heresia. Cara, e há 2 meses eu aceitei isso. Olha só, a internet, ó aqui, ó, tá a Bíblia, tá bom? 66 livros. Paulo escreveu 70% do Novo Testamento. Se a igreja primitiva de Atos dos Apóstolos, século I, nascesse no século XXI, eles não iam pegar o papiro e mandar as cartas. Ele ia mandar um WhatsApp, ele ia gravar um CD, eles iam gravar um vídeo no YouTube. Então, eu preciso entender, no século XXI, os nossos pais na fé precisam entender todas as ferramentas existentes no século XXI são ferramentas que seriam usadas pelos apóstolos. Então, a igreja não está reduzida aos nossos programas e à nossa estrutura, que é uma bênção, mas é muito mais que isso. Mas, por exemplo, um pastor aí do Rio de Janeiro que eu respeito muito e o tenho como um mentor na minha vida. E ele é extremamente pessimista sobre as futuras gerações. E eu falei, olha só, sabe por que o senhor é pessimista com as futuras gerações? Porque o senhor não está pegando 10, 20 caras para passar o bastão. Então, tá cheio de rancor, dizendo, meu Deus, que péssima geração. E eu tenho a mesma crítica, então eu não sou cego. Eu tenho uma crítica aos meus dias, à igreja dos meus dias, principalmente concernente à omissão, à santidade e à omissão à prática de segunda a sábado. Mas olha só, eu estou empenhado em criar. Por isso essa live, por isso um livro a cada trimestre, por isso programas online que eu vou falar de sexualidade, de política, de teologia, de família, de homem, de mulher, de transexualidade, de tudo. Porque eu decidi criar cartas apostólicas modernas para a edificação do corpo de Cristo, que não é a Vivo por Ti, não é a minha placa em Brasília, eu tenho um compromisso com a nação. Então, qualquer problema que a nação demonstrar, eu tenho que estar engajado na produção teológica que vai fazer sentido para a igreja do meu filho e do meu neto. Então, a minha falta de esperança... você tem esperança? Tenho nessa plataforma. Não reclama. Igual, por exemplo, esses dias aí, a complexidade das 2 crianças. A criança que foi morta pelo médico e a criança que ficou viva. Assim, perguntaram para mim, né? Eu tô para gravar um vídeo porque o pessoal quer a minha opinião, a minha visão sobre o assunto. Gente, só vai fazer sentido a nossa opinião quando a gente fizer parte da equação. Então a gente quer discutir a consequência e a gente não quer fazer parte da causa, da soma, da divisão, da multiplicação. Então, se a igreja não entra na equação social, né? Vamos falar de política, é do diabo. E a gente quer reclamar da consequência da política do país. Então, a gente tem que treinar. Então, o meu desgaste, Deus, me usa, me arrebente, me mate na equação. Eu quero criar, eu quero produzir filosofia, teologia, política. Eu quero discutir todo tipo de conceito que faça sentido para a sociedade no qual eu estou inserido. Então, eu não estou pastoreando a Vivo por Ti. Eu estou pastoreando o país. Para mim é isso que faz sentido. E se eu não tiver esperança na igreja evangélica atual, é essa falta de esperança. Ei, pastores, vocês não foram chamados para pastorear uma placa. Vocês foram chamados para pastorear uma cidade, uma geração, um país. Então pensa o todo, pensa além
do nome da tua congregação, do nome da tua Anderson, denominação. isso tudo faz sentido e a pergunta foi proposital, né? Eu queria saber isso. E eu acredito que a restauração de pais e filhos vai acontecer. Isso precede um grande avivamento. Nós não estávamos vivendo avivamento, ainda não estamos vivendo avivamento. E o que precede um grande avivamento é a conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então, nós estamos aqui hoje com você e eu tenho certeza que muita gente foi edificada com o que a gente falou, desde as nossas meninices, né? Que nós contamos aqui. E rimos tanto e assuntos tão severos. Acabando mesmo, eu não consegui botar para carregar aqui. Já virei o mundo aqui para ver se eu consegui sair e voltei. O cabo aqui. Então a gente já tem que encerrar. Mas, últimas considerações. Eu quero agradecer o seu convite de todo o coração, dizer que a gente está aqui no estúdio até essa hora, porque a gente sabia que ia ser alguma coisa boa de adoração. E o que a gente está falando aqui é adoração. O que a gente está fazendo aqui é adoração. É falar de reconciliação, é falar de santidade, de arrependimento, de purificação, de regeneração, né? E eu quero que a sua casa seja sempre muito abençoada, seus filhos, sua esposa, sua gata, né? Que cada um tem seu jeito de falar, sei lá, como é que você chama ela assim no seu dia a dia, mas que vocês continuem sendo essa flecha que vai longe, mas que sejam sempre essa aliança, esse anel de 3 dobras aí que ninguém pode arrebentar. E que a sua casa seja coberta pelo poder do sangue de Jesus. E nós também, né, nos colocamos debaixo dessa cobertura do sangue de Jesus agora, em tudo que nós conversamos e falamos, e que nós sejamos bem-sucedidos em toda boa obra, em tudo aquilo que é bom, perfeito, agradável, que o Senhor nos mandou fazer, mesmo que não seja palatável para o nosso próximo, mesmo que seja áspero para alguém, mas que o Senhor nos dê discernimento, direção e que sejamos bem-sucedidos, quer dizer, que tenhamos sucesso na nossa próxima geração. Que é isso que a gente está fervendo em amor agora. Então, Casa no Altar é isso. É adorar além da música. E é ter comunhão como a gente está tendo agora. Estou feliz. Fantástico. Eu fico extremamente empolgado, extremamente feliz. E encerro falando isso, né? Da alegria de ter ouvido Deus sobre isso. Olha, foque assim. Você coopera com a Igreja Viva, com a igreja que já existe, mas o mais interessante é o rei Ezequias, se não me falha a memória, em Isaías, recebeu os babilônios, né, e mostrou todos os tesouros do seu reino. E Deus enviou o profeta a ele dizendo: quem eram aqueles? Os babilônios. O que você mostrou a eles? Tudo. Tudo que há no meu reino eu mostrei a eles. Eis que o Senhor te diz, essa é a palavra do Senhor. Os teus filhos, tuas mulheres e todos os teus bens serão sequestrados. Os teus filhos serão eunucos nos palácios da Babilônia. E o rei Ezequias perguntou ao profeta: é agora? Ele disse: não. Aí o rei disse: boa palavra do Senhor, porque ainda na minha vida haverá paz. Então, olha só, ele só pensou nele. Pensou nele. Assim, o que vai acontecer para o meu filho e para o meu neto não me importa. Então, se não é agora, como diz Paulo em uma das suas cartas, né? Comamos e bebamos e deixa a vida nos levar. Amanhã morreremos, Não. Então, assim, que o nosso maior dor, o nosso maior fervor seja entender. Igual eu sempre digo para os homens: abandona o pecado, porque o pecado que você está praticando agora já está definindo que tipo de vida os teus netos terão. Então, escolhe por Deus, escolhe por uma vida santa. Às vezes você não vai ter força para lutar contra o pecado, não precisa ser o Rambo gospel, mas só tenha o temor de que o pecado que eu estou praticando agora pode conjugar a vida do meu filho, a vida do meu neto.
Então, se eu não tenho força para resistir ao pecado, eu vou curvar minha cabeça assim, dizer, pode bater, mas eu não vou ceder. Se eu não tenho força para resistir, eu não vou ceder só por medo de Vai saber que fugir aquela também, má larga a escolha capa. aquela má escolha pode estar conjugando a vida do meu filho, a vida do meu neto. Então essa é a minha esperança para todos nós. Muito temor nessa palavra, que o Senhor nos guarde, nos livre, que o Senhor Amém. nos lance em santidade, em graça, todo o tempo, porque réus da palavra somos nós, aqueles que lançamos primeiro, né? Essa Amém. palavra primeiro nos examina. E Emerson? esse temor. Eu Ele está emocionado estava aqui. só refletindo aqui e pensando que eu creio que a gente pensa muito, eu sempre falo muito na igreja sobre até aqueles que não são pais ainda, a já orarem consagrando os filhos que vão ter, Aleluia, cara. né? A gente prega muito isso. E eu acredito que a chave para uma futura geração avivada e sadia é a de hoje ser curada e avivada também. Aleluia. Estamos juntos Então, para fazer isso. a chave para a geração que vem, a próxima geração ser avivada é a de hoje ser avivada. Glória a Deus. Amém. A próxima geração ser curada é a de hoje ser curada. Aleluia. Né? Então, Vamos começar agora. é nisso que ele está com a gente. Amém. A Gente, gente tem sem responsabilidade nisso. Gente, deu Valeu. certo, não caiu. Bom Glória demais a estar aqui com Deus. 3% de bateria. Tá assim, ó. Gente, um beijo, brigadão. A gente Eu se que fala, agradeço, viu? a gente que agradece. Queremos Tamo mais junto. conteúdo. Fica na Tchau. paz aí, irmão. Gente, a live vai ficar salva aqui, tá bom? Beijo. Beleza. Tá bom. Tchau. Tchau. Pessoal, seguinte, amanhã nós começaremos o resgate dos 7 princípios. Vão ser 7 dias que eu vou trabalhar 7 princípios essenciais. O tema que eu discuti hoje aqui com a Fernanda e com o Emerson foi o tema família e é um dos 7 pilares para uma vida cristã extraordinária, fora da curva, que faça sentido. Então, Pastor Anderson, eu te admiro, admiro tua família, admiro tua caminhada, admiro o teu ministério. Eu entendo que o que definiu a minha vida e a minha caminhada são 7 princípios. E esses 7 princípios eu quero te ensinar como vivê-los, como descobri-los e como aplicá-los na tua vida. Então você deve se inscrever, é gratuito, é online, vai ser pelo YouTube, mas você precisa ir aqui no link da minha bio, o link que está lá na descrição da minha bio, clicar, fazer sua inscrição e amanhã às 21 horas no YouTube a gente vai estar lá de maneira privada em 7 dias lançando esses fundamentos para que você eleve o nível da tua vida, descubra qual a tua identidade em Deus, o teu propósito em Deus. E a gente vai tratar princípios maravilhosos lá e vão ser 7 dias que, sem dúvida alguma, vão transformar a sua vida para sempre, tá bom? Te espero, não fica fora. As inscrições estão limitadas, então para aí o que você está fazendo, vai aí na descrição da minha bio, clica lá, faz a tua inscrição. A gente se vê amanhã lá no YouTube. Você vai receber o link no seu e-mail, tá bom? Às 21 horas. Beijão, foi muito bom ter vocês aqui com a gente. Essa live de hoje com a Fernanda e com o Emerson. A parte 1 e a parte 2 vão ficar salvas aqui no meu feed, tá bom? Beijão, tamo junto, a gente se vê amanhã.